pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo Conavet. Hoje eu vou trazer um tema muito interessante, que é a segurança do paciente veterinário, primeiros passos. Essa metodologia tem movimentado bastante o mercado veterinário e eu espero que cada um de vocês comecem a pensar de uma maneira diferente e provocar um pouquinho aí a vontade de vocês de implantarem essa metodologia. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Malagoli Martino, sou especialista em gestão da qualidade, trabalho nessa área desde 2007 na saúde humana, tá? Nos últimos 3 anos eu tenho trazido toda essa minha expertise de certificação, de acreditação, de gestão da qualidade, de segurança do paciente para a área veterinária. O mercado veterinário é uma coisa que eu repito muito, né? O mercado veterinário, ele profissionalmente, tecnicamente, ele é muito bem desenvolvido, muito bem certificado, muito maduro, mas nesses aspectos da administração a gente precisa ainda desenvolver muita coisa, né? Então, nos últimos 3 anos, eu tenho a empresa da Acredita Pet, até convido vocês para vocês conhecerem o nosso site, as nossas redes sociais, a gente tem bastante material trazido da área da saúde humana e adaptado para a área veterinária, para a gente conseguir aí alavancar essa metodologia dentro desse mercado. E o que a gente vai ver hoje? O que eu quero trazer para vocês nessa palestra? Eu quero falar de conceitos de qualidade e segurança do paciente. Parte de conceitos ela é muito importante, apesar de ser teoria. Quando a gente consegue entender muito bem a teoria, a gente consegue observar a nossa prática de uma maneira diferente. Então, eu acho importante trazer esses conceitos para a gente poder observar se tanto o conceito de qualidade a gente aplica no nosso dia a dia e o conceito de segurança do paciente veterinário também a gente aplica. Vou trazer aí algumas ferramentas para a gente poder, né, possibilitar a identificação das fragilidades na nossa rotina. Então, a minha palestra ela vai ser, obviamente, muito conceitual, mas ela vai pensar que eu quero que o dia de amanhã vocês consigam trazer isso para a prática de vocês, para a rotina, ok? E, por último, eu vou trazer algumas estratégias de adequação, que não adianta nada a gente identificar essas fragilidades, essas possibilidades de erros, essas falhas, e a gente não saber o que fazer com elas. Então, meu intuito é esse: trazer esses conceitos para a gente observar na rotina, falar um pouquinho de como identificar falhas e fragilidades no seu dia a dia e trazer aí algumas soluções para essas falhas. Então, o que é segurança do paciente? Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, segurança do paciente é reduzir riscos de danos desnecessários associados a uma assistência em saúde até um mínimo aceitável, né? Reduzir riscos de danos desnecessários. Então, eu gosto desse conceito de até um mínimo aceitável, porque a gente sabe que os erros são humanos, né? Errar é humano. E a gente está sempre passível a erros, então a gente consegue pensar em gestão de riscos, que foi tema da minha palestra do ano passado. A gente consegue diminuir esses riscos, as probabilidades de erro, as gravidades das consequências do erro, mas infelizmente ainda vai existir a margem do erro, tá? E o Instituto de Medicina dos Estados Unidos, ele fala que a segurança é a ausência da lesão acidental e não a ausência de erros, né? Exatamente o que eu acabei de falar. Então, a gente, infelizmente, errar é humano, vamos errar, mas vamos tentar diminuir isso o máximo possível e evitar que isso gere lesão ao nosso paciente. E quando eu for falar de paciente, pessoal, eu quero que vocês pensem em paciente humano, mas também no paciente pet. Quero que vocês pensem muito que esses conceitos e essa metodologia, ela pode ser vista com um olhar veterinário, né? Olhando o paciente como o gato, o cachorro que está ali recebendo a sua assistência. E qualidade? Qualidade tem muitos conceitos, né? Eu trouxe 2 conceitos que conseguem ilustrar muito bem o negócio saúde, o negócio veterinária, trazendo aí conceitos de qualidade objetiva e subjetiva. Vamos lá. Deming, que é um guru da qualidade, fala que qualidade é tudo aquilo que melhora o produto no ponto de vista do meu cliente, tudo aquilo que meu cliente acha bom.
Quando a gente fala de saúde, de assistência, será que o nosso cliente, aqui eu estou pensando na veterinário tutor ou responsável do pet, será que ele sabe o que é uma assistência de qualidade, o que é um exame de qualidade, uma cirurgia de qualidade? Será que ele tem conhecimento suficiente para definir, nossa, essa cirurgia foi bem feita? Difícil, né? Então, o nosso cliente, nesse caso, ele vai perceber uma atenção, uma hotelaria, estruturalmente ele vai ver o ambiente, se é limpo, se é acolhedor, tá? Mas nosso grande negócio, que é a assistência, o cliente não tem um conhecimento para poder definir se aquilo é bom ou não, tá? Então, pensando nisso, a gente não pode limitar, não que não seja importante, tá? Já deixa eu fazer um paralelo a isso, é importante ele se sentir acolhido, ele estar num ambiente limpo, bonito, agradável, tá? Então, tudo isso é importante, mas o que eu quero dizer é que não é só isso. É aqui que eu quero chegar. Então, a gente não pode limitar o conceito qualidade na assistência só a esse conceito que a gente chama de subjetivo. Por que subjetivo? Porque cada cliente gosta de um jeito, né? Cada cliente gosta de ser tratado de um jeito e isso vai variar conforme o foco do negócio. Tá? Então, eu tenho clínicas mais simples, eu tenho clínicas mais complexas, mais modernas. Então, essa subjetividade vai depender do foco do negócio. E aí que entra o conceito de qualidade objetivo, que é do Crosby, que é um outro guru da qualidade, onde qualidade significa ter conformidade a especificações ou a critérios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe em algum lugar, que a gente já vai explorar um pouquinho esse, né, de onde vem essa informação, que define como deve ser uma cirurgia bem feita, uma cirurgia eficaz, como é uma internação eficaz, como é uma liberação de alta eficaz, como é um prontuário eficaz, bem feito, com qualidade. Tá? Isso é objetivo, isso não tem discussão, isso não varia conforme o gosto do cliente ou até mesmo o gosto do veterinário. Não, você não gosta, você tem aí requisitos que precisam ser seguidos. E aí a gente entra no conceito de qualidade objetiva. A gente não discute, existe um órgão que define o que é qualidade para um prontuário, para uma cirurgia, para uma internação, para uma definição de protocolos, e a gente cumpre. Então, quando a gente fala de qualidade na assistência, a gente tem que pensar no lado subjetivo, que é o que o cliente quer, eu vou atender, e objetivo, que é o que já está definido para eu cumprir o meu bom papel. Então, a partir desse conceito objetivo do que é qualidade, que a gente tem o primeiro passo para a gente poder implantar a segurança do paciente veterinário no nosso estabelecimento. Porque a partir do momento que eu tenho esse entendimento de qualidade, né, grau no qual um conjunto de características satisfaz a pré-requisitos, e se a gente entender características como o que compõe o meu setor, o meu processo, o meu negócio, que envolve estrutura, pessoas, processos, registros, documentos, cada um deles precisa seguir aí pré-requisitos, tá? E aí chegamos onde eu estava comentando anteriormente. Mas de onde vem, né? Quem define os pré-requisitos ou os requisitos ou os critérios que a minha estrutura, as minhas pessoas, o meu processo precisa atender? Gente, a primeira coisa que eu penso, né, vou contar para vocês, a primeira coisa que eu fui atrás quando eu comecei a estudar veterinária foi legislação. Primeira coisa que eu, né, legislação, gente, pega uma resolução do CFMV. O que tem ali? Um monte de coisa escrita. São requisitos, são critérios que eu preciso atender para ter um plantão mais seguro, um sistema de, como se diz, esterilização mais seguro, né, correto, eficaz, ok? Então, legislação é a primeira coisa que eu procuro para entender como minha estrutura, meus processos, minhas pessoas, meus registros precisam ser, tá? E aí a gente pode voltar um olhar para a segurança do paciente. Porque eu tenho legislações, boas práticas, guidelines, manuais de certificação, definições internas, voltadas de repente à segurança ocupacional, segurança financeira ou simplesmente satisfação do cliente, né? Então eu tenho várias vertentes aí de requisitos, mas quando estou pensando em implantar segurança do paciente veterinário, eu vou pegar todos esses conjuntos de requisitos que eu acabei de citar aqui para vocês e vou direcionar para segurança do meu paciente, né? E aí a gente vai elaborar uma lista de verificação.
Pessoal, a partir do momento que vocês definirem, quero implantar segurança do paciente veterinário aqui, a gente tem dois caminhos principais. O primeiro eu trouxe no Conavet do ano passado, que é fazer gestão de riscos a partir de um mapa de riscos, e esse é um segundo caminho, tá? O segundo caminho para a gente iniciar essa metodologia, que é trabalhar a auditoria interna, certo? Na auditoria interna, eu vou falar um pouquinho mais dela a seguir, mas a auditoria interna, ela nasce a partir do momento que eu crio listas de verificação, ou os chamados checklists, porque desse conhecimento, eu até deixei um exemplo aqui para vocês, desse conhecimento do que deveria ser, eu vou na minha prática, eu vou na minha rotina, eu vou no setor e vou avaliar se está sendo cumprido. Porque não adianta eu sei como tem que ser, deixa eu ver aqui que tem no checklist, os equipamentos. Eu entendi que eles precisam ter manutenção preventiva, calibração, registro, acompanhar. Ok, então já sei. Checklist, está lá no checklist. E na minha prática, isso funciona? Funciona corretamente? É registrado? Todo mundo sabe, tá? Então, esse é o primeiro passo do primeiro passo para a gente poder falar, olha, aqui a gente desenvolve segurança do paciente, não, aqui a gente ainda tem muitas fragilidades, não, aqui a gente tem ainda muitas situações de perigo, certo? Então, nós já entendemos que para a gente poder falar de avaliação de qualidade e segurança do paciente, a gente precisa entender o conceito de qualidade, principalmente o objetivo, e criar o nosso checklist, a nossa lista de verificação baseada em legislação, manual, boas práticas, guidelines, enfim, referências bibliográficas também, enfim, tudo que objetivamente me traga informação para poder definir se o que eu faço tem qualidade ou não, se o que eu faço promove a segurança do paciente ou não, tá? E tudo isso, esse processo, a gente chama de auditoria interna. Por que auditoria interna? A auditoria interna, geralmente, ela é aplicada em nós, por nós mesmos. O que eu trabalho pensando nesse conceito de nós por nós mesmos, eu sou uma consultoria. Né? Então, muitas vezes eu sou chamada para elaborar projetos de auditoria interna junto com a equipe. Então, eu desenvolvo as equipes a elaborar um checklist, eu desenvolvo a equipe, acompanho a equipe realizando a auditoria interna, né? Porque você vai falar, nossa, Bruna, que complexo, né? É trabalhoso, gente, é trabalhoso sim, tá? Então, a gente procurar esses pré-requisitos, esses requisitos, dá um baita de um trabalho. E, de repente, você tem uma pessoa especializada que já tem isso e vai te ajudar a desenvolver. Mas o grande objetivo é a própria empresa reconhecer essas fragilidades e tratar isso internamente. Tá? Então, a auditoria é um processo sistemático e documentado para obter evidências das suas atividades, organização e estrutura e identificar aí quais são os critérios de qualidade e segurança, que são os itens do checklist, estão sendo atendidos ou não estão sendo atendidos. Então, eu tenho o preparo e eu tenho a execução. Na auditoria da qualidade, pessoal, tem um ponto muito importante que é a criação de evidências, né? Isso é uma novidade para a maioria das empresas, certo? Porque quando a gente fala de executar a rotina, vou dar um exemplo para vocês. Uma reunião assistencial, passagem de plantão, pronto, mais fácil ainda, passagem de plantão. Vocês fazem passagem de plantão aqui na empresa? A gente faz. Onde vocês registram? Como é que eu sei qual é a metodologia de vocês? Onde está descrito como ela deve ser? Onde está descrito nessa passagem de plantão que ela foi feita, ela foi registrada e vocês identificaram aí os pontos mais vulneráveis dos pacientes que precisam de atenção? Ai, Bruna, a gente faz, mas a gente não registra. A gente faz assim faz muito tempo, mas não tem nenhum POP, né, nenhum procedimento operacional padrão que mostre como deve ser feito. Então, na auditoria da qualidade, como a gente não pode simplesmente se limitar a acreditar, né, a gente precisa pensar em criar evidências. Criar evidências que é um registro, uma ata de reunião, gente simples, tá? Uma das grandes problemáticas que a gente tem na implantação de qualidade e segurança é que as pessoas falam que a gente burocratiza o processo. E isso não é verdade, tá? A gente formaliza o que já é feito, ok? É claro que tudo que é novo a gente, né, cria uma resistência, a gente não entende o porquê, mas no dia de amanhã, por exemplo, que a gente tiver um processo referente a erro médico e caia isso em cima de você enquanto profissional. Você fala, não, eu tenho um registro aqui sim.
eu passei o plantão, eu anotei no prontuário, a gente tem um livro ata de plantão, e quando eu falo ser o menos burocrático possível, é que esse registro pode ser simples, né? Simples, direto, com as informações suficientes para poder desenvolver a segurança do paciente. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Pensar que essas evidências, em algum momento, vão proteger você como profissional ou proteger o nosso paciente. Tá? Então, na auditoria da qualidade, além de observar esses requisitos, a gente vai observar essas evidências. Como? Eu, auditor, vou questionar, vou escutar e eu vou ver. Tá? Eu não posso, infelizmente, eu não posso só acreditar na sua palavra. A gente precisa criar essa cultura de registros de evidências. Poxa vida, que interessante. Você poderia me mostrar como faz? Né? A pessoa conta como é a passagem de plantão. Legal. Me mostra como é que você faz. Ah, ok. Gostaria de ver onde está registrado tudo isso que você me contou. E na dúvida, o auditor sempre vai buscar mais esclarecimento. Os bons auditores, eu pelo menos, eu nunca quero encontrar erros e falhas, né? Eu quero ter a segurança que aquele processo ele é bem feito, bem documentado, bem alinhado, que todos seguem da mesma maneira. Tá? Esse é o nosso grande objetivo. A auditoria de qualidade, de segurança, ela não é sempre muito bem recebida, né? Porque é muito complicado, eu entendo completamente, né? A posição do gestor ou do profissional que trabalha o ano inteiro daquele jeito e vem alguém às vezes de fora, eu da consultoria ou de outro setor, e vem fazer uma série de questões. É desconfortável, né? Então a gente tem que criar um momento de troca, um momento de educação, de aprendizado e de crescimento. Como? Primeiro, a gente apresentando a auditoria como uma ferramenta de melhoras, de apoio, né? No momento que eu identificar uma fragilidade, isso não vai ter uma punição para a pessoa, mas muito mais um suporte para resolver aquele problema. E nós, auditores, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas comunicações não verbais, certo? Eu trabalho com isso há muitos anos, pessoal, e eu já entrei, não na área veterinária, né, mas na área da saúde humana, eu já entrei em lugares, já conversei com pessoas, assim, que, ai meu Deus, nossa, essa pessoa não sabe nem o que está fazendo aqui nesse setor. Olha esse setor, que bagunça, que sujeira, que, né? E a gente tem que, eu falo que a gente tem que ter uma cara de botox. Para quê? Para não causar mais desconforto. Porque nesse momento a gente depende dessa compreensão do benefício da auditoria para que o auditado traga muita informação para que depois a gente transforme essa informação em melhorias contínuas, tá? Então, muito cuidado, eu sempre trago isso, muito cuidado com a nossa comunicação não verbal enquanto auditor. Então, como eu falei, né, a auditoria da qualidade, o pessoal já fica com dor de cabeça, não, mas uma auditoria chegando, o pessoal vai ver as coisas erradas que eu faço, não. Primeiro de tudo, quando a gente implanta auditoria, a gente trabalha a política não punitiva, tá? O objetivo da auditoria é sempre ajudar nas melhorias, é ajudar no desenvolvimento da empresa e no gestor também, porque a gente sabe que o gestor ele sofre com essas fragilidades, com essas falhas, e é muito interessante, eu gosto muito de ver o desenvolvimento da maturidade das pessoas nas auditorias, né? Nas primeiras auditorias, o pessoal fica muito resistente, esconde, fala pouco, não fala nada, né? É muito monossilábico. E depois que os gestores, os profissionais entendem que aquilo terminou a auditoria, depois eu volto, a equipe, né, a equipe líder de auditoria volta para resolver os problemas, aí o pessoal fala, nossa, vocês não vão me punir, vocês não vão me mandar embora, não vou levar uma advertência, vocês vieram ver meus problemas para resolver meus problemas, aí pronto. Aí que o pessoal se sente muito à vontade de, principalmente porque é uma auditoria interna, lembra que eu falei? É uma auditoria de nós em nós mesmos, não é alguém de fora, não é a vigilância, não é o processo de certificação, de acreditação, né? É para ajudar, né? Antes que venha alguém de fora. aí, aí vai ser problema mesmo, né? Então, numa segunda, numa terceira ciclo de auditoria, a gente vê essa maturidade mudando e as pessoas realmente abrindo o jogo, realmente sendo muito sinceras. E a gente tem um perfil também muito interessante. Tem esse gestor que se sente mais confortável de poder se expor, né, expor as suas fragilidades. E a gente tem o perfil também do auditado que se incomoda quando vem alguém de fora
apontar coisas do setor dele que ele mesmo não tinha visto, né? E é normal, tá, pessoal? Às vezes a gente trabalha anos no lugar e a gente não enxerga aquelas fragilidades, aqueles pontos de melhoria. A gente não enxerga, é muito normal isso, né? Aí vem alguém de fora e fala o que eu tenho que fazer, ai, mexe com o ego da pessoa. Ah, é? Peraí, quando a Bruna voltar aqui, daqui a 6 meses, ela vai ver se setorou. Isso é bacana, porque eu também uso isso, né, como um motivador para ele e para outro setor. Então, a gente tem vários perfis aí de auditados, mas independente do perfil de auditado, tem os mais resistentes também, os mais agressivos, vamos falar assim, que não concordam, não querem, e tudo isso vai do perfil do auditor, saber conduzir uma boa auditoria. E como eu estava falando, o primeiro princípio é a política não punitiva. Ninguém vai ser punido, é divertido, chamando atenção. Estamos aqui para melhorar. Terminamos a auditoria. O que a gente precisa fazer com aquele monte de informações que coletamos, que evidenciamos ou não nos setores? A gente precisa criar um registro. E a gente chama aí de relatório de não conformidades, tá? Ou relatório de auditoria, enfim. É um documento que vai detalhar as conclusões da auditoria, identificando o que precisa ser corrigido ou melhorado. E também é muito legal a gente falar, além dos pontos de risco, os pontos fortes do setor. Tá? Isso é muito importante, é uma maneira também de engajar as pessoas, que eu não estou olhando só as tuas fragilidades, os teus pontos fracos, né? Eu estou também aqui observando, se for um segundo, terceiro ciclo de melhoria, que você implantou ações que tiveram sucesso, que você teve uma reforma, que mudou o layout, que ajudou aí na condução do paciente, enfim. Então essas coisas boas também, elas merecem estar lá, principalmente para a gente criar um histórico e para a gente criar um engajamento das pessoas da nossa equipe, tá? Isso é muito importante. Nesse relatório de não conformidade, existem algumas regrinhas para a gente garantir que eles vão ser bem recebidos, tá? A forma que a gente descreve é sempre a forma que a gente evidenciou ou não o problema. Então, tem alguns macetes para a gente redigir um relatório. Por exemplo, nesse relatório, eu evito muito dar sugestões de melhoria. Ah, treinar a equipe. Nossa, porque eu vi um atraso no atendimento. Gente, mas peraí. Por que eu, auditor, que passei 2 horas lá no setor, eu já identifiquei a solução? É muita pretensão minha achar que em 2 horas eu já consegui resolver o seu problema. Não, eu identifiquei o quê? Um atraso no atendimento. Perfeito, é isso que eu vou descrever no meu relatório. Tá? Então, eu não vou propor sugestões de melhoria. Então, além desse ponto de você conseguir trazer o auditado, né, que ele seja seu parceiro, a gente também não pode simplesmente resolver a vida num relatório. Tá? A gente precisa apontar as fragilidades, as falhas que a gente evidenciou, e no outro momento, a gente pensar nas ações de melhoria. Esse aqui é um modelinho que eu trouxe de tratamento de não conformidades, tá? Geralmente o relatório tem algumas frases, como eu mostrei no slide anterior, e a partir daí a gente pega essas frases, essas fragilidades apontadas e a gente trata elas, tá? Então a gente, isso é um modelo, tá, pessoal? Sintam-se livres aí para pesquisar outros modelos, mas esse é um modelo bem completo, onde eu vou ler para vocês. Tem um tratamento de não conformidade, geralmente a gente coloca um código nessa não conformidade, que área, que data que foi identificado isso, qual que é a origem dessa não conformidade, se foi de uma auditoria interna, externa, uma reclamação de cliente, um problema com o fornecedor. Esse símbolo aqui do lado é um diagrama de Ishikawa que me ajuda a encontrar, vou falar um pouquinho disso, a causa raiz do problema. Alguns problemas são de fácil solução. Vou dar um exemplo para vocês. Não tem veterinário à noite na internação. Não identifiquei. Não tem. Tem que contratar. Tem que contratar. A solução é essa. Não tem muito que. Mas por. Não, tem que contratar. E algumas outras são mais difíceis. Vou pegar um exemplo que eu trouxe para vocês. Atraso no atendimento. Tá, como é que eu resolvo isso? Tá, definir que a gente tem que atender um paciente até 15 minutos. Enfim, a gente precisa estudar esse problema para definir ações que realmente vão ter um impacto e uma melhoria. Tá? Então, a gente pensa em ações corretivas imediatas,
a gente pensa em ações preventivas para que esse problema não se repita, e a gente também tem aqui um espaço no finalzinho, um acompanhamento, tá? Para a gente não morrer na praia. Eu fiz a auditoria, estudei o problema, defini a ação preventiva, corretiva, melhorias, e aí? Conseguiram implantar essas ações? Essa ação resolveu o problema que a gente identificou lá atrás? Eu preciso ter uma continuidade. Senão, daqui no novo ciclo de auditoria, o que vai acontecer? O problema vai estar lá ainda e você só perdeu tempo fazendo, só preenchendo mais um papel. Esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente tenha um começo, meio e fim e um resultado. Agora eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas da qualidade que vão me ajudar a quê? A identificar mais facilmente problemas, analisar causas dos problemas e encontrar as soluções para implementar realmente uma ação de melhoria que tenha resultado. Brainstorm 5 porquês e Chicawas é a ferramenta que eu mais gosto de trabalhar para poder achar análise de causa raiz, tá? Eu vou apresentar ela brevemente para vocês. O PDCA e o plano de ação são ferramentas que me ajudam a planejar essas melhorias, né? Então fica muito fácil. A gente vai ter que implantar aqui um manual de boas práticas. Legal, né? A gente aplicou o Brainstorm 5 porquês de Chicawa, entendeu que é falta de, como se diz? Falta de formalização das rotinas. Precisamos implantar um manual de procedimentos. Legal. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Quem vai fazer isso comigo? Quem vai fazer os POPs? Quem vai validar? A gente vai imprimir? Vai ser em sistema informatizado? Quais são os prazos para isso? Eu preciso de quanto dinheiro para... Tá, eu preciso estruturar toda essas ações, tá? E o PDCA e o plano de ação, em sinergia também, eles me ajudam muito a identificar o como. O sistema documental, que envolve aí POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, que é a padronização, a formalização das nossas rotinas, os protocolos, os formulários, checklists de uso operacional. Todo o sistema documental também é uma ferramenta da qualidade que me ajuda a melhorar o meu ambiente de trabalho e trazer mais segurança para o meu paciente. Eu só vou citar porque a gente vai acabar não falando muito de mapa de processos e CIPOC, mapa de riscos que eu trouxe na minha palestra do ano passado, a gestão por resultados e indicadores e a metodologia Lean, tá? Então essas são as principais ferramentas da qualidade para a gente entender os problemas, né? Principalmente primeiro, brainstorming de caos, para entender os problemas e para resolver os problemas, certo? Porque não adianta nada só entender, eu preciso também resolver. Brainstorm e 5 porquês de Chicago são ferramentas bem antigas do sistema da qualidade. E quando a gente aplica essas 3 ferramentas em sinergia, a gente consegue identificar a real causa do problema, né? Que nem eu trouxe para vocês o exemplo do atraso do atendimento. A gente precisa entender, a gente já entendeu que existe um atraso. A gente já entendeu que naquele dia estava muito cheio o consultório. Isso é uma falha ativa, tá? A gente entendeu que o profissional veterinário atrasou e isso acabou desencadeando uma bola de neve de atrasos. Isso é uma falha ativa, isso é um retrato pontual. Só que eu preciso me aprofundar em uma série de parâmetros para entender por que aquele dia estava muito cheio, por que eu não gerenciei minha agenda, por que segunda-feira é um dia muito mais cheio que a terça-feira. E aí a gente vai começar a olhar falhas latentes, né? Então, falha ativa é uma coisa, falha latente é outra. Nessa ferramenta, a gente trabalha sempre em equipe, então vou explicar rapidinho como é que funciona esses 3 momentos. O brainstorm é uma geração de ideias da causa do problema. Vamos gerar aí várias ideias, o grupo, isso é muito interessante. Depois, cada ideia eu aprofundo com os 5 porquês e é um pouco infantil, né? Quem tem filho, criança, sabe aquela fase do porquê, porquê, porquê. Então, quando a gente fala porquê do porquê do porquê do porquê, por que estava cheio? Mas estava cheio porque é segunda-feira, mas por que segunda-feira está muito cheio? A gente sai da superficialidade do problema e a gente encontra o âmago da questão. E o meu grande objetivo de encontrar esse âmago é não ficar corrigindo e o problema volta semana que vem, corrigindo e o problema volta semana que vem. Eu quero tratar muito a prevenção daquele problema,
né? A gente fala muito de prevenção e segurança do paciente, mas também aqui a prevenção é evitando que esse erro seja recorrente. Parece que a gente está correndo atrás do próprio rabo, sabe? Faz e nada muda. Muitas vezes é porque a gente não tem essa profundidade de análise. E apesar do conceito ser simples, a aplicação prática ela não é tão simples assim. Ela requer conhecer esses conceitos que eu trago para vocês e muita prática, muito direcionamento, né? E por último, o Ishikawa, que é o Ishikawa ele é um diagrama de espinha de peixe, onde a gente estratifica essas causas raízes em 5 grupos originalmente, que é método, mão de obra, máquina, material e meio ambiente, muito como se fosse um resumo da nossa discussão, para que os próximos passos a gente consiga direcionar melhor os nossos planejamentos de melhoria. Porque, por enquanto, vocês perceberam que foram discussões de melhorias, né? Discussão do problema para pensar em melhorias. E essa discussão depois precisa originar ações de melhoria, ok? Então, brainstorm 5 porquês Ishikawa eu uso para entender melhor o problema. E muitas vezes, pessoal, uma das primeiras, como eu estou trazendo aqui uma palestra sobre primeiros passos para implantar a segurança do paciente veterinário, a gente vai perceber que faltam documentos na nossa instituição. Tá? O nosso sistema documental ele é muito frágil e isso é muito normal de acontecer, né? Então, para a gente poder falar que garante segurança do paciente veterinário, eu preciso garantir padronização. Eu preciso garantir que o meu plantão hoje é segunda, eu tô gravando numa segunda-feira. O plantão da segunda-feira da manhã vai ser o mesmo que o plantão da segunda-feira à noite, que vai ser o mesmo que da terça, que é igual nos finais de semana. Vocês já tiveram a impressão de que dependendo do dia que vocês trabalham naquela clínica, a clínica ela é totalmente diferente? Né? Já viram isso acontecer. Como é que a gente elimina isso? A partir do momento que a gente padroniza as rotinas, tá? E isso a gente trabalha com o quê? Com um sistema documental, onde a empresa, ela não depende mais, né? E eu quero também tirar isso do ombro do profissional, onde a empresa define como devem ser as rotinas e o profissional vai entender que naquele lugar é assim que se trabalha. Isso tira a responsabilidade do profissional de levar a empresa nas costas, levar o setor nas costas. Tá? Eu também quero garantir essa segurança para o profissional, para poder garantir a segurança do paciente. Então, o que é um sistema documental? É um sistema organizado para criação, armazenamento, recuperação e gestão dos documentos. Para que ele serve? Facilita a organização das pessoas, dos processos, do que deve ser feito, acesso e controle dos documentos. Tá? Qual que é o benefício? Garante a padronização e proporciona uma referência para todos os colaboradores sobre como estar em conformidade com o regulamento e boas práticas. Então, aqui nesse estabelecimento, aqui nessa clínica, aqui nessa UTI, é assim que a gente trabalha. Temos políticas, POPs, termos, normas e rotinas, formulários, tudo isso só para a gente pensar em começar a implantar um sistema documental. Ah, Bruna, mais burocracia. De novo, pessoal, é trabalhoso, a gente investe um tempo nisso, mas as melhorias e a eliminação de retrabalhos, problemas, desperdícios, ela nem se compara ao tempo que a gente perdeu desenvolvendo esse sistema documental. Quem já trabalha, a gente ainda na área veterinária, isso ainda está muito no começo, né? Mas na saúde humana, vou dar um exemplo para vocês. Profissionais que trabalham em instituições com sistema documental, que as políticas, POPs, tem método muito estruturado, não sabem trabalhar diferente, tá? Então, se ela vai para um lugar que não tem, você vai falar, tá, e aqui, como é que vocês fazem a recepção do paciente? Ela sabe fazer, mas quais são as regras da casa? Eu não quero fazer nada errado. Eu não quero, se eu fizer alguma coisa e a empresa acha que é errado, eu vou tomar uma advertência, não é? Como é que funciona aqui a emissão de laudos? Qual que é o prazo? Como é que eu cabe a empresa que precisa definir isso? Tá? A empresa que define, claro, sempre com a ajuda da equipe. Se a empresa fizer sem realmente entender a rotina, vai ser mais um papel, tá? O meu objetivo é que esse papel ele forneça informações e suporte para vocês. Essa é a grande ideia.
Vou apresentar então brevemente os principais documentos que um estabelecimento veterinário, qualquer empresa, estabelecimento veterinário, mas qualquer empresa, ela precisa instituir, tá? Para garantir essa padronização, esse alinhamento de equipes, garantir que a gente não vai ter muita variabilidade conforme pessoas, conforme dias, conforme plantões, ok? O primeiro deles é a política. A política ela é um documento mais macro, onde eu defino os princípios gerais, os fundamentos sobre como a organização deve funcionar e tomar decisões. Lembra que eu falei a questão do tirar dos ombros a responsabilidade do profissional na condução da rotina, do dia a dia? Perfeito, é um documento que mostra que naquele estabelecimento a política de gestão de pessoas daquele jeito, a política de bem-estar animal funciona daquela maneira, tá? Então, política de. Tem um legal aqui. De agendamento e cancelamento de consultas, cobro, não cobro, como são as políticas daquela instituição. Normas e rotinas são regras mais específicas sobre um processo, mas na verdade a gente vê muito normas e rotinas de um setor, tá? Então, orientações precisas, específicas para garantir conformidade e clareza do funcionamento daquele setor, tá? Como, por exemplo, como é que são as normas da engenharia clínica aqui nesse estabelecimento? Como é que funciona os cronogramas de manutenção preventiva e calibração? Como é que funciona a internação? Como é que funcionam os horários de visita? Qual que é a equipe? Qual o horário de funcionamento? Internação é 24 horas, mas vamos pensar no ambulatório, horário de funcionamento, quantas pessoas trabalham aqui, quais são as responsabilidades de cada pessoa, quais são as principais atividades, tá? Então, normas e rotinas. Eu estou apresentando o setor. Esse setor funciona desse jeito. Pensem nisso, ok? O POP é o documento mais conhecido de todos, tá? O POP é uma instrução mais detalhada que mostra o passo a passo de uma tarefinha. Então, POP de agendar consultas, POP de receber pagamentos, POP de limpeza e organização de uma área. Eu quero muito que vocês pensem no POP, o manual de POPs, que é o conjunto desses documentos, como uma forma, de novo, de padronizar as rotinas, mas imagine um funcionário novo chegando. Eu, Bruna, vou trabalhar amanhã na recepção. Eu vou ler o manual de POPs e eu minimamente eu consigo, sem ninguém ficar muito em cima de mim, receber um tutor, né, um responsável, abrir um cadastro, preencher um cadastro, direcionar a pessoa, saber que documento eu preciso pegar, o que, que eu tiro cópia, o que, que eu não tiro cópia. Então, é esse direcionador do dia a dia, né? Desse passo a passo. Pensem nisso, pensem que ele vai direcionar uma pessoa nova, pensem que esse documento vai, poxa, essa rotina eu não estou muito acostumada. Deixa eu dar uma olhadinha como é que ela funciona mesmo, e tem lá uma referência para eu consultar, ok? Então pensem nisso como tarefa. O POP é uma padronização das tarefas do dia a dia. Então, a gente já está chegando no final dessa palestra e todo esse conjunto de técnicas, metodologias, estratégias que eu trouxe, a gente pode implantar e ter os primeiros passos na construção da segurança do paciente veterinário. E o impacto disso é a criação de uma cultura de qualidade e segurança, com foco em fazer o melhor, em fazer bem feito e de uma maneira que é intangível, né? É interessante isso, que isso vire um valor da pessoa, né? O valor daquele profissional que trabalha lá dentro, o valor da empresa, esse comprometimento de fazer o que é correto, o melhor, né? Com foco no cuidado seguro, mesmo que ninguém esteja olhando. Eu gosto muito desse finalzinho. Mesmo que ninguém esteja olhando, porque a gente sabe que aquilo é importante, que aquilo é um diferencial para todos. Nós, enquanto profissionais da saúde, e enquanto o nosso paciente que está lá, dependendo da nossa melhor prestação de serviço. Então, a segurança do paciente é um esforço coletivo que surge do compromisso de cada membro da equipe, independente do setor que trabalha, não necessariamente só na assistência. Todo mundo tem aí uma pequena participação no cuidado e na assistência mais segura.
Pessoal, muito obrigada pelo interesse de vocês em assistir essa palestra de segurança do paciente veterinário. É um tema, como eu falei, que está movimentando o mercado veterinário. É um tema que traz um diferencial para o seu currículo entender esse tema, tá? Tanto enquanto profissional veterinário, enquanto gestor também. Eu vejo aí uma tendência, como na saúde humana, há 20 anos isso cresceu aí de uma maneira muito rápida, na veterinária eu também vejo um crescimento e uma exigência desse conhecimento para a gente prestar um melhor cuidado. Deixo o meu e-mail, deixo aí o meu Instagram, Acredita Pet, ou o nosso site acreditapet.com.br. Não deixem de seguir a gente está sempre postando coisas interessantes do tema. E qualquer dúvida, pessoal, entrem em contato comigo, eu estou super à disposição. Obrigada mais uma vez e aproveitem o Conavet, que tá bom demais esse ano. Muito obrigada.